Meus irmãos, a gente está vivendo dias idênticos aos que Jesus fazia quando estava aqui. Eram dias maravilhosos que ele realizava prodígios, maravilhas, curava, fazia coisas importantes. E o bonito é que ele quer fazer na nossa vida. A gente não tem que se tornar um teólogo para poder conseguir a bênção de Deus. Nós temos que só nos tornar praticantes da palavra do Senhor. A gente olha para a palavra, entende, aquilo que ele entende para nós é um caminho que ele abriu, é uma porta. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso aqui, que ele abriu para a gente entrar na presença dele a hora que quisermos. Não esqueça isso que Deus fala. Eu sempre digo, traga um papel, anote o que sobressai ao seu coração, assim, que Deus revela, que chama a sua atenção. Aquilo ali é o testemunho de Deus, que aquela promessa lhe pertence, que a partir de agora você pode fazer o uso dela. Eu estou começando esses dias falando do Salmo 100, mas missionários, 5 versículos só, e só fizemos 3 versículos, porque cada dia dessa semana que nós estamos fazendo, nós estamos falando de um versículo, e hoje é bom, a gente vai ser muito bom, o versículo 4, mas vamos dar uma leitura do 1 ao 3, só para você entender. O Espírito Santo usa o escritor, que não sabemos quem foi que escreveu, pode ser o rei Davi, pode ser outro, ele não assinou, então não sabemos. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Não tem diferença para Deus. Se você veio, os seus antepassados vieram da Ásia, da Europa, da África, eram indígenas, é a mesma coisa. Nós todos viemos da mão de Deus, que formou Adão e depois de Noé, porque aí todo mundo morreu, só Noé e os 3 filhos e as 3 noras e a mulher dele é que ficaram aqui na terra. Aí daí veio a nós, viemos deles. Então celebrai com júbilo. Nunca entre na presença de Deus triste, chateado, até reclamando de Deus. Você pode achar que é o mais certo, você é o mais errado quando achar isso. Deus não erra, Deus é perfeito, Deus cumpre a palavra dele. Versículo 2: sabei que o Senhor é Deus, não é homem não, que mente, que retira a palavra, que engana, que faz acordos espúrios para conseguir alguma coisa. Ele é Deus, ele é perfeito, ele é o Criador. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Se estamos na presença dele, não vamos dizer que somos mais inteligentes que os outros, jamais, negócio desse. Ele nos fez povo dele. Os outros ele está tentando fazer, mas a pessoa tem gente como nós, muitas vezes custamos para começar a interessar pelo Evangelho. Preconceito, mais preconceito. E graças a Deus que Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus e nós entramos. Aí ele diz aqui, olha, agora a mensagem de hoje aqui, eu acho que eu pulei o versículo 2, servia ao Senhor com alegria e apresentava ele com canto. Bom, tá claro. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Aí dá um ponto e vírgula, dá uma paradinha. O que é entrar pelas portas dele? Eu, quando era novo, já que eu sou de Jesus desde os 6 anos, eu fiquei meio chateado quando eu vi essa palavra aqui. Falei, será que há erro na Bíblia? Porque Jesus disse, eu sou a porta. E aqui fala que tem portas. Contradição. Não. Porta só tem uma. Se você não entrar por Jesus, você não vai entender nada da Bíblia. Mas toda vez que ele abre uma revelação para você, é uma portinha que ele está abrindo na porta. Quando você vai a ele, você diz, Jesus, eu vim a ti porque eu te amo. Não, eu venho a ti porque a tua palavra diz assim, eu creio e eu quero receber a minha cura, a minha libertação, a minha prosperidade, a minha paz. E vai falando com ele daquilo que você entendeu, porque ele abriu a porta. Mas não sendo ensinado nisso, nós deixamos a portinha, deixamos a porta e ficamos quase ofendendo a Deus. Como se ele fosse um político que promete e não cumpre nada.
Não, ele não é assim. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Saber que Ele é Deus, Ele é perfeito, nele não há erro. O erro que está em nós é que temos que nos acertar para poder ser abençoado. E quando nos acertamos, aí vem a bênção, aí vem a cura, a libertação. Entrai pelas portas dele com louvor. Por que louvor? Eu já tenho explicado. A gente vive num mundo material, num mundo erotizado, num mundo de verdadeiros canalhas usado pelo diabo, que isso faz a gente cair com cara no chão. Mas como essa pessoa fez isso? Mas poxa vida, como é que pôde? Então a gente fica meio assim, bastante distante de Deus. Quando, mesmo sendo dele, quando vamos entrar na presença dele, vamos entrar com louvor. Aí ele criou esse processo. O nosso espírito se abre e capta tudo que ele está dando para nós. A gente não louva a Deus. Mas por quê? Eu não vejo motivo. Só você olhar para você e ver que você, dentro desse invólucro de pele aqui, cheio de ossos, nervos e tudo, é um ser perfeito. Você lembra de casos da infância como se tivesse acontecido antes. Você tem planos, tudo isso que Deus faz. Você, quando faz uma maldade, dói aqui dentro assim. Tem gente que precisa desligar o celular, fica perturbando isso aí. Se puder, eu agradeço. Abaixar o volume, só isso. Faz favor para nós aqui, para a gente ficar bem. Senão vai ficar atrapalhando e alguém vai perder a revelação. Os obreiros, quando entrar lá, falam com a pessoa: abaixa o volume do celular, porque às vezes chega atrasado e não está sabendo. Bom, aí o que nós temos que fazer? Chegar aqui na igreja, por exemplo. O culto começa a que hora? 7. Chega às 6:30. Senta, fica meditando. Não chega às 7:05. Para quando o nosso ministro de louvor começar a louvar a Deus, você entrar no louvor. Você abrir o seu coração já preparando. Aí você chega atrasado, ouve uma coisa, está chateado, nem teve tempo de meditar, não recebe a bênção. Deus não existe, não quer saber disso. Não faça isso não, porque Deus existe. Deus faz a obra. Mas quando a gente não está entrando pelas portas dele, com louvor, tem que entrar com louvor. Tem que estar ali sabendo: eu vou entrar, eu vou orar, mas desse jeito mesmo. E vou determinar e vou crer. Depois, Deus já fez a coisa. Aí você é abençoado. Essa semana eu estou mostrando aqui um caso lá no Rio de Janeiro. Foi quarta-feira que começou. A gerente geral chegou perto de mim e disse assim: missionário, o seu sobrinho que trabalha nas mídias sociais pediu para a semana que vem não vir. Se o senhor pode dispensá-lo. Foi por quê? Porque a mulher dele vai operar a coluna. Eu falei: coluna? Coluna é quase sério. O que está vendo? Bom, só falou isso. Pede para ele vir falar comigo. Aí eu chamei. O que está vendo com a sua esposa? Os obreiros passam, ouviu o barulhinho? Abaixa aqui. A pessoa veio e não sabe como é que faz, está sem jeito. Vocês passeiam para o meio do povo, assim, ajuda, mas disfarçadamente. Mas olha para mim aqui, o negócio é olhar para mim aqui, que é bom que eu vou lhe mostrar aqui agora. Aí eu falei com ele assim: você sabe quem vai operar? Se é uma pessoa especializada, que às vezes até para economizar a gente pega uma pessoa que não está bem ainda. Coluna, sua mulher pode ficar na cama para sempre. Quantos ficaram? Ele olhou assim: mas você é de Deus, por que você não pediu oração? Aí contei o caso daquela que ia ter o neném com síndrome de Down, que o médico ao 8º mês queria tirar a criança. Ela disse: não, meu filho não. Eu falei: vamos orar agora. Oramos. Por que o médico queria tirar? Porque segundo ele tem 3 artérias que alimentam o bebê. O dela só tinha uma artéria e está síndrome de Down. Aí o neném nasceu, está com 3 anos. Perfeito, inteligente, não tem nada. A oração muda a coisa. Eu falei com ele assim. Aí citei outro caso, falei do nosso avô, que foi um homem que foi quase o responsável pelo evangelho, entra naquela parte do Espírito Santo. Lá era só idolatria. E havia um homem lá que tinha uma birosca, tinha uma mão aleijada. Dá uma pinga aí. Ele punha o copo e punha.
Essa mão não funcionava, não sei se é a sua de cá, uma delas não funcionava. Aí o meu avô está andando na fazenda dele lá, o senhor, seu Cornélio, vem cá, o meu marido teve um acesso aqui, está todo torto, é tipo epilepsia. Aí meu avô pegou, ele jogou fez socorro na hora, ele não podia nem andar, jogou ele no ombro e levou na casa dela. Era forte, era novo e tal, e disse: nós somos de Jesus, poderiam fazer um culto aqui hoje à noite? Aí ela disse: pode, para poder pagar o favor que ele fez, né? Aí à noite foi ele, a minha avó e uma tia chamada Maria. Quando chegou e receberam bem, na que começaram a falar, disfarçadamente, todo mundo foi para a cozinha, a não ser esse aleijado. Aí o meu avô depois que disse: agora vamos orar. Fecharam os olhos, eles não sabiam como é que se ministra, mas sabiam ministrar. Aí oraram, o rapaz saiu, foi lá na cozinha: olha aqui, a reza do Cornélio é forte, ó. Estava curada. Aí nos outros dias o pessoal chegava: dá uma pinga aí. Ué, Precidino era o nome dele. Cadê aquele negócio de você ficar com a mão assim, parecia um graveto seco? Rapaz, uma reza que o Cornélio fez, o Cornélio Soares fez na minha casa lá, a reza dele é muito forte. Aí espalhou e todo mundo abriu o coração para o evangelho. Falei para ele: traz a sua mulher aqui. Como é que eu vou fazer? Igual você vai fazer para o hospital. Já que ela não está andando, você não vai pegar um carro? Você pega e traz aqui. Aí ele levou. E você vai ver aqui agora o que aconteceu. Coloca para nós aí. Em junho de 2023, eu acordei, não sentia da minha cintura para baixo. Dali iniciou um processo na minha vida que eu, no caso, essa dor, desencadeou, fui parar em várias emergências e nada surtia efeito, nenhuma medicação forte. Entrei à base de morfina, de pregabalina, de outras medicações e nada aliviava a minha dor. O meu médico entrou com um pedido, diante do meu caso, informando que eu tive a ruptura do nervo atrás do ciático. O nervo ciático danificado pode levar à paralisia temporária nas pernas. O tratamento rápido é crucial. Então, foi um período difícil, né? A gente está aí há 1 ano nessa luta. E assim, ela estava dependendo das pessoas para ajudar a tomar banho, a comer, fazer as coisas. Tudo que precisava fazer ela dependia, né? Precisava de ajuda. Ajuda de dar banho nela, colocar as compressas quentes, que ela só bebia à base de compressas. Há 2 semanas eu travei novamente, só que aí foi do pescoço para baixo e eu estava sozinha em casa. E eu gritava e não tinha ninguém para me socorrer. A minha sorte é que o meu celular estava na minha cabeça e eu mandei uma mensagem para o meu marido, para ele voltar e tentar me socorrer. E ela me ligou, desesperada, pedindo para eu voltar para casa, correndo, porque ela estava muito mal. Aí eu tive que voltar para casa. Quando eu cheguei lá, ela estava gritando como se tivessem, não sei, enfiando uma faca nela, alguma coisa, cortando ela. A sensação que eu tinha é que estavam me cortando literalmente, meu corpo todo, porque eu não mexia. E de lá para cá eu fiquei dependendo dos outros literalmente, para tomar banho, para levantar. A jornalista Adriana Reis registra as angústias de Tatiana e suas perspectivas em relação às limitações impostas pela grave lesão na coluna. Aí você parou de trabalhar, ficou dependendo de ajuda. Exatamente. E qual era a sua perspectiva? A cirurgia. Eu só via solução depois da cirurgia. Você já estava conformada com isso? Sim, a cirurgia estava agendada inclusive para amanhã. O missionário pediu para a gente vir aqui, para ele fazer uma oração por ela, E ela está com a cirurgia marcada. E eu falei: é a nossa última tentativa. Antes de cirurgia, falei com ela: vamos tentar, vamos lá, vamos orar, vamos crer que Deus vai fazer um milagre. Amigos, deixa eu explicar para vocês. Vocês vão ouvir falar do testemunho da Tatiana. Vocês vão ver ela chegando aqui, nessa parte que eu estou, de carro, a dificuldade para tirá-la do carro, colocar na cadeira de roda e depois como é que ela ia subir de cadeira de roda aqui que não tem rampa. Aí vieram algumas pessoas, homens fortes, pegaram e levaram lá em cima. E sabe o que aconteceu? Ela não foi decepcionada não, ela foi curada. Nestas imagens, é possível observar a Tatiana entrando no gabinete do missionário na cadeira de rodas. Reparem que ela sai andando,
comprovando a sua cura. Hoje pela manhã nós recebemos uma pessoa, né? A gente percebeu que ela estava com uma certa dificuldade para andar. Foi quando a gente achou melhor colocá-la na cadeira de rodas, né? Então eu, Simon, o esposo dela, ajudamos, porque ela estava na cadeira de roda, e deslocamos até o local da reunião com o missionário. Aí passaram-se alguns minutos, né? Quando eu percebo, ela passa do meu lado, meio que alegre, sorridente, né? E tô vendo ela andar de um lado pro outro, graças a Deus, curada. Nossa, eu vou ser honesto para vocês. Eu nunca tinha presenciado um milagre. Agora, bem rápido. Levanta, pode andar bem rápido. Agora mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso. Isso está queimando. Acabou. O missionário fez a oração, amarrou tudo que tinha que amarrar, né, expulsou e declarou a minha cura. Em nome de Jesus eu tomei posse. Agora eu estou aqui em pé, eu não conseguia nem ficar em pé, para a honra e glória do Senhor. Foi muito emocionante, né? Ela chegou aqui, teve que chegar na cadeira de rodas e de repente levantar, começar a andar rápido pela sala toda. Foi recuperando os movimentos, né? E voltando a sorrir. Isso foi maravilhoso. E o que a gente vai fazer com a cirurgia agora, né? Eu não sei, vou ter que cancelar tudo. Vou ter que cancelar tudo. Mas que fique como testemunho que o Senhor me curou, né? A honra e a glória dele. Jesus cura você, rapaz. Ô moça, acredite. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Deus abençoe, tá? E vamos aplaudir o Senhor. Ele é bom. Ele é Deus. Deixa Ele conduzir a sua vida. Eu não quero ensiná-lo, não. Você precisa ficar na hora com a boca fechada, calar, porque Ele luta pela gente. Ele leva a gente ao ponto certo. Mas quando você quer ensiná-lo, Ele para, que vai dar tudo errado. É simplesmente um cego pegar um carro e não, quem sabe dirigir sou eu. Não pode. É quem sabe, tem prática na direção. Entrai pelas portas dele com louvor. Tem que entrar com louvor, meu amigo. Aí você vai entendendo, vai fortalecendo. Você não está jogando conversa fiada fora, não. Você não está fazendo uma coisa deselegante, está fazendo uma coisa muito elegante. É dizer que Ele é Deus, que Ele já lhe abençoa assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Entrai pelas portas dele com louvor. E em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Tudo é para ser praticado. Salmo de número 103 começa da seguinte maneira: bendizei ao Senhor. Deixa eu pegar aqui para ficar bem. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Tudo. Não pode ter uma partezinha sua que é tomada pelo inimigo. Não pode ter uma fraçãozinha do seu corpo, da sua alma, dos seus sentimentos que são tomados pelo inimigo. Se você fez algo errado e continua mentindo, naquela parte o inimigo domina você. Perigo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele dominou, ele vem correndo. O outro amigo dele vem lá, às vezes pior do que ele. E você só vai se complicando. A coisa mais linda do mundo é passar vergonha se for necessário, meia hora. Mas não ficar vermelho a vida toda. Fica amarelo meia hora. Perdoa, eu fiz. Você não vai ficar vermelho a vida toda. Porque no mundo espiritual, quando você ora sério, o demônio está lá. Como é que eu vou sair? Fale isso para Deus. Se ele ou ela me deixa dentro dela, eu estou dominando essa vida. Então tudo que há em nós tem que bendizer o seu santo nome. Santo é sagrado, é separado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. E quanta gente já esqueceu? Eu pedi realmente e Deus me ajudou e eu não agradeci. Agradeça. Comece um relacionamento santo com Deus, produtivo, você vai ver como é que sua vida vai mudar. Chegou o momento que você precisa, você ora
e fala com Ele, e você não esquece nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todas. Não fica uma que Ele não perdoa. Não perdoa porque você não quer obedecê-lo na confissão, na estrada da volta para a normalidade, porque você pegou a estrada da perdição. Tem que passar para a estrada da volta à normalidade. Aí diz assim: Ele perdoa toda a sua iniquidade e sara todas as tuas enfermidades. Meu irmão, Ele sara todas. Não, mas eu estou orando, você não está conseguindo porque tem bloqueio. Jesus mandou: tirai a pedra. Alguém podia dizer: mas se Ele pode tirar o morto de lá, por que não pode ter feito assim, soprado, e a pedra se desfaria todinha como se fosse um monte de areia? Ele sabe o porquê. Um dia vai explicar para a gente. Um dia Ele vai fazer com o anticristo, o homem do pecado que vai dominar o mundo, vai ser o ditador. Ele vai chegar à frente e arfender, só vai dizer assim, ó, acabou a coisa ali. Ele está dizendo: entre pelas portas dele com ação de graça. Entre louvando, agradecendo. Toma essa decisão. Ao invés de você falar uma coisa errada, fale um palavrão que for. Aprenda com um pedreiro que estava uma vez lá na minha casa pregando um sarrafo. Ele meteu o martelo no dedo e ficou: aleluia, aleluia, aleluia. Eu falei: ô Francisco, você leva uma martelada dessa e está dando aleluia? O diabo quer que eu fale um palavrão, mas ele está amarrado, é aleluia mesmo. Quer dizer, me deu até uma lição, a atitude dele, um simples pedreiro, mas me deu uma lição muito boa aquele dia. Entre pelas portas dele com ação de graça. E que mais que fala aqui o Salmo 100, o versículo é o 4, nós estamos vendo. E em seus átrios com hinos. Você sabe que as portas, elas estão nos átrios. Você chega na casa, tem espécie de uma... Na casa de Deus é assim. Tem casa que hoje em dia não tem. Tem casa hoje em dia que você ainda chega e tem que andar assim. Não sei como é que eles permitem que faz umas casas dessas, né? Família grande ali, coitadinho, toda hora batendo com o pé na cama e tudo. Eu vou ficar na minha parte, que deixa a tua parte para quem vai responder diante de Deus. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios. Então você entra nos átrios de Deus e tem as portinhas. Você está na presença de Deus, aí tem as portinhas. Então nos átrios dele você entra com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Você tem que a sua vida ser um louvor a Deus. Quando você está falido, não é um louvor. Quando você está com ódio, não é um louvor. Quando você está num pecado rasgado, feio, escondido, não é um louvor a Deus. Você não sente a presença dele. Não tem coisa melhor do que a liberdade. E Jesus diz: conhecereis a verdade, que é a palavra, e ela, a verdade, liberta você. Louvai-o e bendizei o seu nome. Deus, estou entrando nessa batalha para resolver essa situação. Ele vai dar vitória para você. Nunca deixou de dar. E certamente dará em nome de Jesus. É tudo que temos que fazer. Agora nós vamos pular lá para o Deuteronômio, capítulo 33, que é outro estudo que eu estou fazendo. Cada dia fazendo um versículo. No último, eu fiz o versículo 3. Na verdade, bom, o 1 e o 2, depois você pode ler direitinho, Moisés está falando de Deus. No 3 ele está falando para Deus. Foi o último ensinamento que Moisés deu aos israelitas. Logo em seguida o Senhor levou ele lá no monte Pisga, que é no país de Moabe, lá na Jordânia. Ele viu todo Israel, ele não podia entrar, por um único fato, que ele feriu a rocha 2 vezes. Deus mandou ele ferir uma vez só. A rocha era Jesus, que só seria ferido uma vez. E Moisés ultrapassou. Isso é tão sério que Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Vamos prestar atenção no que Deus fala com a gente, para ele não fazer o errado. Aí no 3 ele fala para Deus: na verdade amas os pobres, tu amas os povos.
Não tem um povo que Deus não ame. Aquilo que eu já disse, não importa a sua ascendência. É asiática, africana, europeia, indígena, tudo é a mesma coisa. Ele ama você. O que é amar biblicamente? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. E Deus, quando ama a gente, Ele tem as promessas e as cumpre. Se vale para nós, vale para Ele. Está tratando tratamento igual, equidade. Ele está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, este é que me ama. E Ele ama como? Ele tem as promessas e cumpre. Ele quer cumprir na sua vida. Não deixe de entrar numa comunhão com Deus mais profunda, não. Você só tem a ganhar na palavra, né? É aqui que se entra. Todos os teus santos estão na tua mão. Que declaração fantástica. Aceitou Jesus, você passou a estar na mão de Deus. Quem é que pode tirar você da mão do Filho e do Pai? Não tem jeito, Jesus. Ninguém o arrebatará das minhas mãos. Você está na proteção de Deus. E quando tiver uma ameaça, você basta só dizer: obrigado pela proteção. Acabou. Fez a oração mais forte que você podia fazer. E confiar. Tudo que você faz e não confia no Senhor, é como se não fizesse. Então todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. O que é isso, missionário? Eu tenho que ficar entre os pés de Deus? Ele está fazendo aqui uma figura de linguagem retórica, como se Deus fosse um gigante aí de 1 quilômetro de altura. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não sabemos como é que Ele é, né? Ele é Espírito. Então, na hora que Ele recebe você, Ele não vai colocar você longe, não, que Ele tem que ir lá defender você. Você fica posto entre os pés dEle. Fica perto. É só Ele fazer assim que o mal vai embora. O fogo dEle queima o mal. Então, o salmista aqui, o Moisés que está escrevendo isso, ele foi muito usado por Deus para nos explicar isto. Postos serão no meio, entre os teus pés. É ali que estamos. Cada um receberá das tuas palavras. Não espere receber mágica. Não, porque eu quero encontrar uma pessoa que passou 90 dias no alto monte clamando a Deus. Isso é impossível. Moisés passou 40 dias porque Deus chamou ele lá. Não tem outro caso. Depois, quando ele quebrou as tábuas, e Deus falou assim: vai comer um pouquinho. Não, ele estava em jejum. Volta para cá, passou mais 40 dias. Mas na presença de Deus você passa o tempo que for necessário. Esse culto, por exemplo, aqui, nós estamos fazendo todo domingo de manhã, o primeiro culto às 7 horas, em jejum. Eu, pastor Jaime, e não pedimos a ninguém para fazer. Tem pessoas que não podem muita coisa. 1 horinha só, 2 horinhas, estica um pouquinho o café da manhã e vem em jejum. E você tem um propósito. Vamos colocar esse propósito em Deus. Vamos vencer, porque o nosso Deus é a nossa vitória. Posto entre os seus pés, cada um receberá das tuas palavras. Você tem que receber das palavras de Deus. Ela que vai revelar para você. Está escrito aqui. Mas, missionário, esse livro foi escrito há 1900 anos atrás, verdade. E levou 3.600 anos. 40 pessoas foram usadas para escrever. Algumas moravam em continentes diferentes. Uma no Oriente Médio, outra na África e outra na Europa. João escreveu o Apocalipse ali, lá na ilha de Patmos. Então, tudo isso aqui é a presciência de Deus. Ele não é pego de surpresa nenhuma. Para Ele falar com você, Ele vai abrir aquele versículo que aparentemente não tem nada. Você diz: Deus falou comigo, aqui está a minha bênção. Está o poder de Deus ali. Ele sabe fazer tudo isso. Então você vai receber como? Das palavras do Senhor. E aí você vai ser abençoado.